cada um, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Meu Deus, que saudade de todo mundo. Hoje vai ser uma palavra, hoje eu acho que vai ser a palavra mais difícil da minha vida. Estou passando por um momento difícil, mas muito feliz porque o Senhor, Ele sempre nos dá graça, amém? Gente, hoje também é a última, ai meu Deus, o último culto online sem ser presencial. Ai, vamos aplaudir ao Senhor, você que está aí na sua casa. Vamos aplaudir ao Senhor quem está aqui. São poucas pessoas que estão aqui, mas a gente vai aplaudir porque passou, né? Acho que o pior, né? Ainda tem, claro, com todos os cuidados. Não vai ser todo mundo que vai poder estar aqui. Só é 30% do povo da igreja que vai, de fato, reabrir. Mas, mesmo assim, nós estamos muito felizes porque hoje é o nosso último culto online. Sábado que vem a gente vai encontrar umas carinhas que a gente já não vê há meses. E o Senhor é bom, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, amém? E eu quero começar a semana passada, nós falamos sobre não temer e fé sobre o medo. Foi uma palavra poderosa do pastor Felipe, onde ele falou sobre isso. E hoje eu quero dar continuidade a essa palavra. Mas a gente não pode esquecer que nós estamos vivendo o tempo de Pentecostes. Hoje, essa semana, na verdade, ontem, abriu o tempo de Pentecostes. E é muito tremendo, porque eu estava percebendo, a gente falando sobre tempo, né, sobre estação, lembrando do que está rolando no mundo. E aí a gente para pensar e vê assim, que veio a pandemia e veio a Páscoa. E a Páscoa aconteceu dentro da pandemia e nós estávamos lá todo mundo junto nas suas casas, com as suas famílias, pegando o pão, pegando o vinho. Quem aí ceiou na sua casa? Levanta a mão. Você, eu acho que você que está aí na sua casa agora também ceiou junto em família. E nós estávamos ali todos ceando junto. Todos em família, agradecendo ao Senhor e lembrando do que Ele fez por nós e que Ele ressuscitou. E a gente viveu isso na pandemia dentro de casa. E aí passa um tempo depois da Páscoa e agora a gente está vivendo Pentecostes. Olha que onda isso, né? Olha que interessante no reino do Espírito. Nós estamos vivendo Pentecostes. Abriu a semana agora e essa semana é a semana de Pentecostes e detalhe, vamos lá. Essa semana vai reabrir as igrejas. E algumas pessoas estão já vindo, já vão poder vir. Idosos, crianças não. 30% da igreja vai estar aberta, mas a igreja vai abrir. Ei, pera lá. A gente está falando que a gente passou a Páscoa em casa e que agora a gente está vivendo Pentecostes e nós estamos preparados para sair das nossas casas e ir para a igreja. Não tem alguma coisa espiritual aí? Deus falando com a igreja? Com certeza. Deus está preparando um novo tempo, amém? Olha que tremendo. No tempo, o que é Pentecostes? Quando a gente vai para a Bíblia, a gente lembra de um momento que Jesus ele ascendeu aos céus e Jesus fala bem assim, ei, esperem um pouquinho. Em dias de Pentecostes, vocês ficam reunidos, vocês esperem, até que o Espírito Santo, ele desça, ele encha vocês, e vocês serão as minhas testemunhas. Então, nós estamos falando que estamos vivendo um tempo de Pentecoste. Pentecoste é isso, é o encher do Espírito Santo para um novo tempo. É nós sermos cheios do Espírito Santo para viver algo novo, para virar uma chave, para ser levantado por Deus e para ser usado por Deus. E isso está acontecendo exatamente no nosso tempo aqui, Cairós, no tempo que a igreja ela volta a funcionar. Tem algo aí. E nós estávamos nesse tempo todo aqui na Rede Juvenil sempre ministrando sobre que os piores momentos do mundo são os melhores momentos da igreja, porque é quando a igreja se levanta para fazer algo extraordinário que só a igreja pode fazer. E nós estamos vivendo esse tempo, eu estou muito feliz com isso. Esse tempo de pandemia, a gente vai falar agora sobre medo, mas eu vou ser bem sincera para vocês, eu não tive muito medo. Eu, na verdade, estava mais, digamos assim, empolgada, não sei, né? Não é empolgada, mas entendendo o que Deus estava fazendo.
Eu estava muito feliz nesse tempo de pandemia, porque eu estava falando, meu Deus, eu sempre quis ser uma soldado da última hora e Deus está me dando a oportunidade de ser um soldado da última hora. E aí a gente começa a orar, começa a crer, começa a estudar e começa a ver o que está acontecendo nesse tempo e a gente começa a ter mais certeza de que o Senhor está voltando e que Deus conta conosco para que isso aconteça. Então nós estamos em tempo de Pentecostes. E eu quero abrir a Bíblia, nós vamos falar sobre o medo, mas eu vou juntar as duas coisas, sobre Pentecostes e sobre o medo. Então eu quero que você abra sua Bíblia agora em Atos 1:8. E nós estamos, eu percebo que a gente está vivendo um tempo onde Deus está querendo que a gente se encha e que a gente avance. Que a gente se encha dele e que a gente avance. Amém? E a Bíblia está falando assim, mas, olha o que Jesus fala aqui. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. O que nós vemos aqui? Nós vemos uma condição. Existe uma condição para eu ser usada. Existe uma condição para eu ser testemunha de Deus. E qual é essa condição? É eu ser cheio do Espírito Santo. Não é eu sair de qualquer jeito, mas eu preciso ser cheio para poder ser usado. Não tem como eu desejar e eu querer ser usada se eu não me coloco na condição de ser cheio. Eu quero ser usado. Se você tem um desejo de ser usado, se você tem um desejo de receber, de falar, de ser testemunha de Deus, você precisa entender que na Bíblia está escrito que há uma condição para isso. E a condição é eu e você sermos cheios do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele nos enche e aí nós somos cheios dele e nós temos coragem para agir e para falar e para ser testemunha dele. E aí a gente vê um outro momento. Nós vamos abrir agora a Bíblia em Atos 2:1, que é justamente nesse momento onde o Espírito Santo desce, é onde acontece de fato o Pentecoste, no tempo de festa de Pentecoste, que era uma festa da colheita, era uma festa que eles festejavam a colheita, mudou o sentido porque virou uma festa onde a gente comemora a descida do Espírito Santo na igreja. E a palavra diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Então vamos lá em Gênesis não. Atos 1:8, Deus deu esperem, se reúnam. Existe uma condição para vocês serem usados. Vocês precisam obedecer, vocês precisam ficar reunidos e esperar o Espírito Santo descer. E aí eles obedeceram e fizeram exatamente aquilo que Deus mandou. Vamos lá para Atos 2:1. Pode continuar. Estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Que palavra poderosa. Antes de eu começar a palavra, de fato, eu quero que você feche seus olhos agora. Senhor, meu Deus, a palavra não é minha, ela é tua. É o Senhor, meu Deus, que é o mais interessado em alcançar cada casa, alcançar cada pessoa que está agora me vendo aqui. E eu oro para que o teu Espírito Santo fale através da minha vida e que o Senhor, meu Deus, possa alcançar vidas e possa remover o medo e possa trazer o Espírito Santo para a vida dessas pessoas. Eu creio e eu declaro isso pelo nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós acabamos de ler um comando que Deus deu para Pentecoste, logo em seguida, eles recebendo o Espírito Santo. E nesse tempo de Pentecoste, Deus ele me deu uma palavra. Eu falei,
Deus sabia que eu ia falar sobre medo. E Deus me deu essa palavra e falou assim, Ingrid, Deus me deu uma frase, Deus falou assim, Ingrid, eles receberam poder e foram cheios do Espírito, porque eles não tiveram medo. Deus me deu essa palavra. Deus me deu essa frase ecoou muito forte no meu coração. Eu ler sobre Pentecostes e Deus falar, esse povo que recebeu, ele recebeu poder e ele foi cheio do Espírito, porque eles não tiveram medo. E vamos lá, voltar para o cenário do que estava acontecendo. Jesus acabou de subir aos céus. Eles tinham caminhado com Jesus, eles tinham andado com Jesus 3 anos consecutivos, seguidos, eles estavam ali direto com Jesus. Então, era algo muito novo para eles. Era algo que poderia dar medo, com certeza. Por quê? Porque o mestre não estava mais ali presencialmente. Eles teriam que esperar no lugar para receber o Espírito Santo, que eles não sabiam como é que seria esse recebimento do Espírito Santo. Eu imagino que eles ficavam assim, como que é isso? Como que eu vou receber o Espírito Santo? Eu não estou entendendo, mas eu vou ficar aqui porque eu tenho que obedecer. Mas eles não tiveram medo de receber a presença. Eles simplesmente obedeceram todas as condições necessárias para eles serem cheios. Eles não tiveram medo e eles obedeceram. E essa palavra ela veio muito, muito forte mesmo ao meu coração. Eles decidiram ter fé e coragem. Eles decidiram receber o Espírito Santo. Eles decidiram ir contra aquilo que eles estavam pensando, aquilo que todo mundo falava. Detalhe, era um tempo que já estava começando uma perseguição. Então não era só Jesus ter ido embora, mas era Jesus ter ido embora, eles terem ficado com a palavra, eles iam ser perseguidos, eles teriam que fazer um novo tempo, eles teriam que viver um novo tempo. Tudo isso, mas eles não tiveram medo de receber o Espírito Santo de Deus. E isso é muito forte, porque se você é uma pessoa medrosa, você percebe algo. As pessoas que têm medo, as pessoas que são medrosas, elas são cheias de incerteza. Você tem medo porque você tem várias incertezas. Você não tem certeza que algumas coisas vão acontecer na sua vida. E é por isso que você permite que o medo entre no seu coração. E a gente poderia falar aqui de vários medos, de várias situações em relação ao medo. Mas uma coisa que nós precisamos falar é sobre o medo da profundidade com Deus. É o medo de eu mergulhar, é o medo de eu me entregar. Nós precisamos falar sobre isso porque esse medo existe. O medo de sentir a presença, o medo de ir mais profundo, o medo de realmente entender quem Deus é. E aí, nós vamos agora, a gente pensando sobre isso, sobre essas incertezas da vida, e que é o que nos causa medo, a gente para pensar, e o que significa, Ingrid? Então, o que significa medo? Medo lá no dicionário é uma perturbação, é uma angústia diante de um fato, é um risco de uma ameaça, é uma angústia ardente dentro de você. Então a gente está falando aqui que medo ele é uma perturbação, ele é uma angústia, ele é uma tristeza profunda, ele é um risco, ele é uma ameaça. Isso é medo. E aí ele diz assim, lá dentro mesmo do dicionário, medo é uma emoção que causa paralisia, receio e apreensão. Medo é uma emoção que causa paralisia, receio e apreensão. Então, quantas vezes na vida, não só diante das coisas de Deus, nós nos sentimos paralisados. Eu lembro uma vez que eu fui assaltada, que eu estava com uma bolsa, eu tinha voltado de uma célula que eu fazia lá no Santa Teovina, e eu era bem mais nova, eu ainda estava no ensino médio, e eu era muito legal essa época, cara. Eu posso dizer para vocês que a minha adolescência foi muito top. E aí,
eu fazia célula, eu tinha, acho que uns, não sei, estava no ensino médio, 15, 16 anos, e eu tinha uma célula lá no Santa Teovina, naquele Prosamin do Santa Teovina, bem longe mesmo. Aí eu entrava, os caras com a arma assim, né? E eu ia de farda, porque eu saía do colégio de tarde, e aí eu pegava, tipo, ônibus umas 5h30, ia pro Terminal 1, aí pegava o ônibus, ia pra lá, e eu lembro que eu chegava, eles falavam, ela é de Jesus, ela é de Deus, então deixa ela entrar. E aí eu fazia célula lá e eu voltava para casa. Só que, imagina, eu morava na Compensa. E aí era lá no Santa Teovina. E a célula começava às 7 horas, então terminava às 9. E aí a gente conversava. E nisso tudo eu cheguei muito tarde em casa. Por que eu tô falando isso, né? Só para dar uma ideia de medo. E aí eu estava voltando para casa 23 horas da noite. E aí estava com muito medo. E aí eu fui, e eu estava entrando no portão que entra para minha casa e um cara saiu do portão. Eu fui entrar no portão para minha casa, o cara saiu do portão perto da minha casa. Dessa vez foi tenso para mim. Olha que tinha um guardinha, tá? Na rua, e até hoje, quando alguém chega lá em casa, olha, tem guardinha. Eu falei, esse guarda não serve para nada, porque ele não me guardou no dia que... Toda vez, até hoje, quando eu vou visitar minha mãe, alguém vai comigo, olha, tem guardinha. Não presta. Esse guarda não presta. Chateada, porque o cara saiu da rua da minha casa para me assaltar. E aí eu lembro que eu fui assaltada e aquilo me paralisou, porque eu fiquei assim, olhei para ele, e ele com uma faca, e ele dizia, me dá o celular. Aí eu ficava olhando para ele me dá o celular. E eu não consegui fazer nada. E ele falou, eu vou te furar. Eu disse, calma, moço. Calma, pelo amor de Deus. Moço, calma. E ele, não precisa do celular. E eu peguei minha bolsa estava com a roupa, com a farda, com tudo junto. E caderno, e eu mexendo, conseguia. E ele falando, eu disse, calma, que eu não estou conseguindo nem me mover, pelo amor de Deus. Calma aí, moço, que eu vou achar esse celular. E eu consegui achar o celular e dar para ele, mas eu fiquei ali pelo menos uns 15 minutos parada. E aquilo ali, só para falar, eu falei tudo isso só para dizer para vocês que o medo paralisa. E eu vivi isso, eu tive um medo que eu fiquei muito paralisada. E legal não, né? Mas legal que foi no momento ali e passou. Foi um medo normal, que todo mundo sente e passou. Mas e quando é aquele medo que realmente paralisa a gente para a conquista, paralisa a gente para as profundezas de Deus, paralisa a gente para viver as promessas, paralisa a gente para alcançar as oportunidades e a gente simplesmente não alcança nada e fica onde está. É esse medo que nós precisamos combater. E, como eu estou falando para vocês, existem 2 tipos de medo. Eu não estou combatendo aqui o medo natural. Ai, meu Deus, tem uma pandemia aí, eu vou usar máscara. Claro, você tem que ter medo mesmo, tem que usar máscara, porque é uma coisa que é normal. Existe um medo natural e esse medo, ele às vezes é até muito bom. Né? Nós temos medo de chegar tarde de casa porque a gente tem medo de ser assaltado. A gente tem medo disso, daquilo. Então, isso é normal, gente. O medo que nós vamos falar hoje é esse medo mais profundo. E, principalmente, o que eu quero falar... mais profundamente mesmo dizendo, é esse medo de mergulhar em Deus. Esse medo das profundezas. Eu conheço muitas pessoas mesmo, que estão na igreja, amam Jesus, querem, e é muito bonito, assim, é legal, e lê a Bíblia quando dá, e ora quando dá, mas quando fala de profundidade, elas travam. Quando falam de mergulhar em Deus, essas pessoas travam. Elas simplesmente paralisam. E aí eu quero falar aqui de 3 medos, mais ou menos, que eu acredito que essas pessoas têm, que é por isso que elas não se aprofundam. Um desses medos que eu acredito que é o principal é ter medo do que Deus pode exigir. Ter medo do que Deus pode exigir de nós. Eu acredito que esse é um dos maiores medos, principalmente da juventude. Porque, infelizmente, a juventude, ela é uma juventude que ela se apega às coisas. Nós somos seres humanos, ainda por cima brasileiro. Aí, juntos 2, ser humano com brasileiro, a gente é muito apegado. A gente, quando ama, a gente ama 2 vezes. A gente, quando quer, a gente quer 3 vezes. A gente é assim, o brasileiro, ele é assim, mais do que o normal.
Então nós somos pessoas apegadas e um dos medos que nós temos, eu tenho certeza disso, é o medo do que Deus pode exigir de nós. A gente às vezes vai se aprofundando, mas chega no momento que eu digo assim, cara, eu não vou mais. Eu não vou me aprofundar mais, eu vou ficar até aqui. Porque vai que Deus pede pontinho, pontinho, pontinho. Vai que Deus pede tal coisa, tal coisa, tal coisa. Vai que Deus me exige que eu tenha que deixar de alguma forma esse jeito aqui, essa atitude que eu tenho que não engrandece a Ele. Mas, poxa, essa atitude faz parte de mim. Não é verdade? Ou então, a gente tem medo porque muitas pessoas hoje se relacionam, têm compromissos, têm relacionamento, enfim, né? Tem namoros. E aí você ama Jesus, está ali. Poxa, mas ela é crente, eu sou crente, a gente está aqui na igreja, está tudo certo, tudo bem. E aí, não, a gente busca Deus até aqui porque tem medo de se buscar mais um pouquinho, Deus vai falar assim, tu sabe que isso aí, né? Ei, isso aí tu sabe, né? Tem medo de ouvir isso. E por isso não se aprofunda. Tem medo do que Deus pode exigir. O que Deus vai me exigir se eu me aprofundar? Se eu for mergulhar em Deus, o que Ele vai pedir de mim? Porque é tanta coisa que a gente tem que largar, a gente tem que deixar. Então, esse é um dos primeiros medos que nos impedem de estar mergulhados. Outra coisa, medo do fracasso. Medo do fracasso, porque não se sente capaz. Não se sente capaz, não se sente apto para ser usado por Deus. Eu conheço também muitas pessoas assim que não mergulham porque não se sentem aptas, não se sentem capazes. Olham para dentro de si e dizem assim, cara, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir pregar. Eu não vou conseguir ganhar vidas. Eu não vou conseguir cuidar. Eu não vou conseguir ler a Bíblia todo dia. Eu não vou... Enfim, tem inúmeros sentimentos aí de um não conseguir muito forte e tem medo de começar e fracassar. Já pensou? Eu começo a liderar uma célula e aí os meus discípulos me deixam. Ou então eu não consigo nem ganhar ninguém porque eu sou tão ruim, né? Eu sou tão péssima, eu sou tão nada a ver, que eu não vou nem conseguir ganhar, eu vou fracassar nisso. Ou então, eu não estou falando nem da célula em si, mas porque eu acredito que você liderar uma célula é muito importante para mim, todos, de verdade. Deus, ele pode te usar nisso, na liderança. Deus, ele pode usar todos na liderança. Desde o fleumático até o colérico, Deus pode usar. Mas não só nessa questão, mas na profundidade mesmo, porque você sabe que quanto mais você se aprofunda em Deus, mais você vai querer compartilhar coisas e você tem medo de decepcionar, você tem medo de não ser capaz e de não corresponder ao Espírito Santo ou a Deus como Ele gostaria. E você acaba fazendo exatamente isso, porque você se trava e aí você não corresponde e você nem dá uma oportunidade para Deus te mostrar que não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com os teus sentimentos e tem tudo a ver com Ele, tem tudo a ver com a presença dEle, tem tudo a ver com o aperfeiçoamento dEle. Você não permite que Deus te mostre isso, porque você fica muito focado nesse medo e nessa situação, no medo do fracasso e de você não conseguir. Então você faz o quê? Você busca o Senhor, mas você fica aqui, ó. Eu vou buscar, eu vou fazer isso, mas eu não vou me aprofundar, porque vai que eu fracasse. E aí você nunca vai ter, você vai perder a oportunidade de ter sentimentos muito profundos, principalmente quando fala de discipulado. Porque no discipulado você aprende coisas que eu quero dizer para vocês, eu estou falando realmente, não é para ser polêmica, não. A leitura da Bíblia, a leitura bíblica ela é muito importante, o estudo bíblico ele é muito importante. E isso não pode, de forma alguma... Olha minha Bíblia, gente, misericórdia. Eu quero fazer uma capa nela, né? Porque tá precisando, ó. Closet na minha Bíblia aqui. Closet, nada a ver, né? Closet.
Closet não. Closet é um... Não, eu tô brincando, não era pra fazer isso, não era pra mostrar de perto, não. Se alguém quiser me dar uma Bíblia de presente, agradeço. Ou então, alguém que conheça uma pessoa que faz umas capas assim bonitas. Eu quero uma capa bonita nessa aqui, porque eu gosto muito da linguagem dela. Voltando para a palavra. Então, nós estamos falando aqui desse medo do fracasso. Medo de fracassar. E aí, eu voltando para a leitura bíblica, eu estou falando que é muito importante, sim, você ler a Bíblia. Mas também é muito importante você agir. Porque às vezes a gente fica tão cheio da letra e a gente não age. E por isso que eu estou falando, dá uma chance, né? Busca o Senhor, enfrenta esse medo e dá uma chance. Porque se você entender a força do discipulado, a força de você cuidar de uma vida, a força de você fazer coisas que Deus quer que você faça, você não vai parar, porque você vai se apaixonar e vai ser uma coisa maior que a outra. Vai ter decepção, vai ter tristeza, uns vão te largar, vai ter traição, isso daí rola. Jesus rolou com Jesus. Rolou, que dirá contigo, que é humano, que peca pra caramba, né? Então, rola, gente. Rola isso mesmo. Mas, em compensação, pessoas são umas contigo. Deus te une a pessoas que você vai viver a vida toda. E você vive um ministério tremendo. Então, assim, é muito bom. Vamos lá. Medo da própria presença de Deus. Medo da presença. E eu vou falar sobre isso porque nós estamos falando aqui do revestimento de poder. Nós estamos falando também nós estamos em tempo de Pentecostes. E eu lembro que eu tinha uma moça que eu estava consolidando. E aí a gente estava aqui no mover, o apóstolo Arão estava no mover do Espírito. A menina, quando viu o mover do Espírito, rapaz, perna pra quê? Te quero. A menina levantou, chegou, ela saiu, vup! Que eu tava aqui no altar, eu olhei pra menina correndo, eu falei, eu vou lá com a menina. Ela estava com muito medo. Muito medo. Ela disse, eu comecei a sentir um negócio e na hora eu fui embora porque eu tô com medo. E ela estava muito paralisada mesmo, assim, dura. E eu tive que fazer todo um processo com ela, para ela voltar, para eu explicar e ela ter calma. Né? E olha que foi uma coisa assim, dos universitários que estavam aqui, o apóstolo Arão falou, eu vou orar pelos universitários da igreja, ele começou a orar, e aí o pessoal começou a mover do Espírito, começou a acontecer, o povo começou a cair. A menina saiu correndo, medo da própria presença de Deus. Talvez você esteja aqui, você já é crente, você já leu a Bíblia, você já buscou, mas você ainda não sentiu a presença do Espírito Santo como deveria, de uma forma profunda, porque toda vez que você se concentra um pouco, você começa a sentir, você sente um negócio estranho, você paralisa o Espírito Santo, porque você tem medo. Ou então você tem medo mesmo de sentir a presença, de mergulhar naquilo, você acha estranho e aquilo te paralisa ao ponto de você ter medo da presença. É outra coisa que pode acontecer. E outra coisa também que eu quero falar, é um ponto aqui, não é um medo, mas às vezes a gente tem medo de tanta coisa, mas a gente não tem medo do que deveria ter medo. A gente vê um filme de terror e aí tem medo. Né? Eu tenho uma pessoa que eu conheço, que eu sempre brinco com essa pessoa, eu digo assim, olha, tu vê, Sabrina, os bichos tudinho de Sabrina vão te visitar. Ele, Ingrid, pelo amor de Deus, se vão te visitar, tu não vê? Tu não tá vendo, são teus amigos? Tu não vê o It, tu não junta com os amigos pra ir lá pro cinema, pra ver filme de terror, então os bichinhos tudinho vão lá te visitar. E ele fica... É engraçado, nossas brincadeiras. Às vezes eu pego pesado. Mas a gente tem medo a gente não tem medo de ver um filme de terror. Mas aí a gente não tem medo de... Não, a gente tem medo de um filme de terror. A gente tem medo de algumas coisas bestas que a gente vê e que a gente lê. Mas a gente não tem medo de passar um dia sem ler a Bíblia. A gente não tem medo de passar um dia sem orar. A gente não tem medo de perder a presença. É engraçado como a gente tem medo para coisas tão bestas, para coisas tão bobas, mas a gente não tem medo daquilo que é essencial. A gente não tem medo da frieza espiritual alcançar o nosso coração. A gente não tem medo de a gente ser paralisado por causa do pecado.
A gente não tem medo de entrar num relacionamento errado. E aí depois, até casar e dar tudo ruim, a gente não tem medo disso. Mas do filme de terror que a gente viu, se você tivesse mais medo de ler a Bíblia, de deixar de ler a Bíblia e buscar a Deus, quando viesse um demônio na tua frente, se você tivesse mais cuidado com isso, quando viesse um demônio de um filme de terror na tua frente, na hora tu ia ter autoridade para quê? Para expulsar. Mas você fica mais com medo do filme de terror do que importa, e aí você perde a autoridade que Deus te deu sobre os demônios. Você perde a autoridade que Deus te deu para agir no mundo. E aí você se torna um crente medroso por causa de qualquer coisa, por causa de qualquer situação, porque você não tem medo de largar o essencial. Você simplesmente larga o essencial e não tem medo nenhum, e aquilo que não é essencial te dá medo. Fala assim pro teu amigo do lado: que feio. Vamos criar vergonha na nossa cara. Porque não que a gente vá receber alguma punição, ter medo de ler a Bíblia porque, ai, Deus vai me punir, não. Mas sabe, ter aquele medo de perder o que é mais importante para ti. Sabe quando tu deixa de ver algumas coisas, de sentir algumas coisas, de dizer, epa, meu Deus, que misericórdia, não quero perder a unção, não. Não quero perder a presença. Misericórdia, já não li a Bíblia. Eita, tá ruim, vou ler agora. Porque eu não quero perder a tua presença, o teu amor por mim. Isso é essencial. Isso era uma coisa que você devia trabalhar na sua vida. Para você sempre ter aquilo ali, ó. O alerta de algo ruim acontecendo. Então vigie. Então nós temos alguns desses medos que eu acabei de falar para você. E o que eu quero falar sobre esses medos, explanar sobre eles, é que quando eu decido não vencer esses medos, e quando eu cultivo esses medos, eu abro a porta para outros medos virem sobre a minha vida. Tá dando para entender o que eu estou querendo dizer? Eu tenho medo do que Deus pode exigir de mim, então eu vou continuar aqui paralisado. Isso vai abrir a porta para que venha um medo terrível de uma pandemia que faz eu ficar com ansiedade. Isso vai abrir porta para eu ter medo de demônios. Isso vai abrir porta para eu ter medo de morrer. Isso vai abrir porta para eu viver com vários medos. Eu tenho medo de me aprofundar na presença de Deus. E isso vai abrir porta para todos esses medos que eu acabei de falar. Eu tenho medo porque eu me acho inútil, porque eu não me acho preparado. E aí eu tenho esse medo e isso vai abrir portas para outras coisas. Porque quando deixa eu dizer para você uma coisa. O humano é medroso. Quem nos faz corajoso é Deus. E se eu tenho o meu primeiro medo aqui, é um medo de me aprofundar em Deus, eu quero dizer que os outros medos vão vir com força na minha vida. Vão vir e quando eu for olhar para mim, eu já vou me ver alguém medroso, que não consegue arriscar nada, que não consegue romper em nada e que não consegue romper principalmente nos meus sonhos e nas coisas específicas, porque eu sou cheia de medos, porque lá no começo, lá na frente, quando fala de profundidade de Deus, eu me paralisei porque eu tive algum medo. Medo do meu pecado, de falar para o Senhor sobre isso. Coisas que nos paralisam e nos fazem, em vez de a gente pensa assim, né? Não, mas é só esse medo aqui. E quando a gente vê, a gente já está cheio de medo. Como eu falei para vocês, essa questão que nós estamos vivendo, ela é uma realidade. Então nós precisamos ter cuidado. Mas a gente vê o povo de Deus desesperado. O povo de Deus chorando. O povo de Deus tendo uns negócios assim fora do comum. Isso é porque não confia. E é porque lá no começo negligenciou a profundidade.
E nós precisamos estar atentos para isso. Atentos para o mover de Deus. Porque Deus, Ele está falando hoje para ti. Ei, você precisa ser corajoso. Porque eu quero confiar coisas a você. Eu quero mostrar coisas a você. Eu quero te usar. E você precisa ter coragem para isso. Amém? Você precisa ter coragem para isso. E uma coisa que nós precisamos entender é algo que, essa frase que eu vou até ler. Esses medos, a gente cultiva esses medos porque nós não conseguimos atingir a parte mais top, a parte mais considerada, a parte mais legal da comunhão com Deus. Sabe por quê? Eu tenho vários medos. Porque eu ainda não consegui atingir a parte mais elevada, mais legal, mais top da minha comunhão com Deus. Sabe o que me faz ter incertezas? É eu não ter a certeza da minha salvação. Sabe o que me faz ter incertezas? É eu não ter a certeza de que Deus é comigo. É isso que faz eu ficar com medo. É isso. Então, preste atenção no que eu estou falando para você agora. Deus está nos chamando, amém? Deus está nos chamando. E nós precisamos, como o Felipe falou semana passada sobre isso, a fé, ela é o antídoto do medo. Mas a fé, ela só vem quando eu me aprofundo. A fé, ela vem pela busca da presença, pelo ouvir da palavra. A fé vem pela profundidade, mas se eu tenho medo, lá no começo da profundidade, como é que eu vou adquirir a fé? Não tem como. Por isso eu preciso vigiar. Amém? E eu quero ler com você, eu quero começar agora. Já estou caminhando para o fim, não sei nem que horas são. Já vi ali que horas são, desculpa. Vamos lá para 1 João. 1 João 4,18. 1 João 4,18. Esse versículo que é um versículo muito poderoso e é lindo, e a gente, com certeza, para falar de medo, a gente tem que falar esse versículo. E a palavra diz assim: no amor, ei, tá falando do amor de Deus, tá? Ai, eu olho agora pro meu boy e eu senti, entendeu? Que eu sou segura. Ou então o macho olha agora, ai meu Deus, eu sou... Não, ei, é o amor de Deus, misericórdia, converte, tá? Não é porque tá chegando o dia dos namorados, não te empolga, meu filho, porque aí tu já vai entrar no... Calma aí, mano, calma, relaxa, é o amor de Deus, amém? No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Tem outra tradução que fala tormenta. Fala sobre tormenta. Não sei se tem aí. Ai, acabei de quebrar meu colar aqui. Chique no último. Pega aqui alguém. Misericórdia, Senhor. Está repreendido. Vamos lá. Tem algum sobre, tirando da NVI, tem alguma tradução que fale sobre tormenta? Não tem, gente. Não tem. Mas nessa minha Bíblia aqui, que é a King, eu acho, ela fala sobre a questão do medo. Quando fala que o medo supõe castigo, tá? Na verdade, o medo, ele traz tormenta. Ele traz tormenta. Mas a palavra, vamos voltar para ela agora, nós vamos falar bastante sobre ela agora. Está dizendo assim: no amor não há medo.
ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Essa palavra, para explicar esse versículo, eu quero dizer uma coisa aqui. Você tem medo porque você ainda não se entregou totalmente ao amor de Deus. Sabe por que você tem medo? Porque você não se entregou ao amor perfeito. Você não conseguiu se entregar completamente ao amor perfeito de Deus. É por esse motivo que o medo vem na sua vida. Gente, isso é forte. Presta atenção. Deus, Ele quer te amar. Olha o que diz ali, para falar mais um pouco. A gente vai ser, assim, 18 e vai voltar. A gente foi para o 18, né? Então agora vamos lá para 1 João 4, 9. Vamos para o 9 agora. Olha o que fala sobre o amor de Deus. Sobre o amor de Deus para conosco. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Próximo. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Isso daí, mano, a gente, só Jesus na causa. Ô povo, Jesus ama muita gente mesmo, porque a gente não merece muita coisa. Mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. É isso. Essa é a palavra. Jesus, nisso consiste o amor de Deus. Ele nos ama. E isso não tem nada a ver conosco. Isso tem a ver com Ele. O amor dEle. Ele nos ama. E vamos lá agora para 1 João 4,17. Olha o que fala em 1 João 4,17. Presta atenção. É tudo misturado, mas é o mesmo capítulo. A palavra diz assim: assim o amor em nós é totalmente verdadeiro, para que tenhamos coragem no dia do juízo. Porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. Para aí, ei! O que a gente está vivendo nesse tempo agora? O fim dos tempos. Eu sempre vou falar isso para você. Nós estamos vivendo isso. E, presta atenção, está falando aqui que o que vai nos dar coragem nesse tempo, o que vai nos dar coragem para encarar esses dias é o amor de Deus totalmente em nós. E isso está falando sobre você entender que você precisa se deixar ser amado por Deus. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor, você tem que se permitir ser amado. E quando eu estava meditando nessa palavra, o que eu lembrei? Eu lembrei de uma criança, um bebezinho, com o pai na piscina, e o bebê em cima da piscina, e aquele bebê lá, toda hora ali, pula ou não pulo? Pula ou não pulo? E o pai chega pro filho, ele olha assim pro filho e diz: filho, pula que o papai vai te segurar. Pula. E o que a criança faz? A criança pensa 2 vezes? Menina, a criança não pensa. Tu acredita? A criança, ela olha e ela vai, o menino, quantas vezes já vê aquele menino de fralda, indo e chega, ele vai, ele pula na piscina, nem sabe ele que ele poderia se afogar feio, se o pai não segurasse, podia morrer, mas ele vai lá, ele corre e ele pula. E quem é que segura ele? O pai. E aí ele já pede bis, ele quer de novo, não é verdade? É bem dessa forma que eu imagino
quando essa palavra está falando que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Assim também como na bicicleta, a gente está andando ali de bicicleta, o pai está ensinando a gente e o pai diz, vai que tu vai conseguir. E a criança, ela se sente tão cheia ali, dá certeza do que o pai está falando, que ele continua. E eu quero chamar aqui um homem mais forte e um homem mais magro. Mas eu quero chamar aqui para que você entenda. Eu já fiz isso algumas vezes. Eu não sei se você já viu. Mas eu quero chamar para a gente brincar aqui. Vem uma pessoa mais forte e uma pessoa menos forte. Mas vem aqui 2 pessoas agora. Por favor. Quero, né? Agora. Aí depois eu, por favor. Vamos lá. Vem aqui. Tá aqui o forte já chegou. Não vem muito pro meu lado que vai parecer que eu sou, meu Deus, parece que eu sou uma criança do lado do Rafael. Vem mais uma pessoa, um rapaz mais menor. Que lindo isso, né? Um rapaz menor, por favor. Mas começa a pensar aí, eu preciso me deixar ser amado por Deus. Eu preciso experimentar o verdadeiro amor na sua plenitude. Porque o verdadeiro amor me traz confiança. O verdadeiro amor me traz ousadia. O que me traz confiança e ousadia é o verdadeiro amor. Eu viver o verdadeiro amor na sua plenitude. Por que você acha que Paulo era ousado? Por que você acha que aqueles grandes homens de Deus, não só Paulo, mas como Tiago, e como vários outros homens de Deus, eles foram ousados e eles iam, eles caminhavam, eles agiam, e eles não tinham medo de nada. Não era deles. Era porque eles se permitiram usufruir do amor de Deus em todas as áreas, por todos os lados e de todas as formas. Mas para que isso aconteça, você precisa entender que o amor, ele aperfeiçoa e o amor, ele é melhor. Então, às vezes, você vai sim deixar de viver algumas coisas. Às vezes, você vai ter que abrir mão de outras. Mas, com certeza, isso vai valer a pena. E aí, vamos dizer aqui que o Rafael é como se fosse Deus. E o Arthur é como se fosse eu e você. Amém? Eu vou dizer aqui um negócio para eles sem isso aqui. Acho que eu fiquei perto, não sei se vocês ouviram. Vamos lá, o Rafael tá aqui. Pra cá, Rafael, vem aqui pra minha frente. Aqui do lado. E esse aqui é o Arthur. Então, pode vir mais pra frente. Vem mais. Vamos olhar ali pra ficar legal na... Isso. Tá bom assim, gente? Pode ir um pouco mais pra trás, Rafael. Não precisa ser assim, só na hora... Espera um pouco mais. Espera chegar lá. Brincadeira, não tanto assim, né? Porque senão o menino vai... Então... Quando nós falamos de entender o amor de Deus na sua profundidade, de todas as formas, de todos os modos, o entender o amor de Deus é você. Como você vai vencer o medo? Através da fé e através da entrega. Então, quando Deus falar para você, se joga, o que você vai fazer? Pelo amor de Deus, tá? Não, tu tem que ter menos, tu tá com medo, tu tem que cair sem medo. Quando Deus fala, pera, tu também, Deus, espera um pouco, que tu é soberano aqui, então tu não vai pegar ele. Tu vai pegar, quer dizer. 1, 2, 3 e já! É isso. Sabe? É isso. É você se jogar. Volta, tu tem que se jogar, rapaz. Tu tem que se jogar, pelo amor de Deus. Se o Felipe estiver aqui, eu me jogo. Cadê ele? 1, 2, 3 e vai! Isso! É você se jogar. Quando Deus falar para você, ei, confia. Ei, não tenha medo. Ei, mergulha. É isso aqui, ó, vai de novo. Tu tem que se jogar sem, tu tem que parar de ter medo. Eu quero que tu pare de ter medo. Eu quero que tu se jogue sem ter medo, ok? 1, 2, 3 e... Isso. Tá vendo?
Deus ele vai pegar. Quando você decide confiar, você vai ter esse entendimento de que mesmo que eu esteja de costa, eu não esteja vendo nada, as situações estão difíceis, mesmo que eu tenha medo daquilo que ele vai exigir, mas eu vou me entregar, de olhos fechados e até de costa, e eu vou me jogar, pode me jogar, porque eu sei, pode se jogar, porque eu sei que ele vai me alcançar. Mas algumas vezes pode acontecer diferente. Às vezes Deus vai falar assim, ei, se joga. Se joga. Eita. Eita. Ele tá fingindo, tá, gente? Que eu já tinha combinado com ele. Por favor, menino, se machucou. Fica aí no chão, por favor. Fica aí. Pode acontecer que em algum momento da vida, o Senhor, ele fale para você, ei, se joga. E aí, na hora de você se jogar, ele não vai te segurar. Ele não vai te segurar. Mas vamos olhar o cenário todo. Ele não vai te segurar. Vem mais para perto, Rafael. Não, tu fica aí onde tu tá. Rafael, ele não vai te segurar. E aí você às vezes vai cair no chão. Mas se você for prestar atenção em todo o cenário, onde é que Deus está? Do seu lado. Às vezes, você vai cair no chão. Você vai até se machucar. Mas Ele não saiu daqui. Ele está aqui. A presença dEle está aqui. E Ele vai cuidar de você. Pode levantar, muito obrigada. E Ele vai cuidar de você. Quando tá falando aqui para você se entregar e entender que o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo, tá falando disso. Tá falando que realmente em alguns momentos a gente vai fazer isso, né? Eu vou e Jesus vai me segurar e vai dar tudo certo e uhul. Show! E vai acontecer mesmo. Mas em alguns momentos você vai doer, o negócio vai ser sério, você vai cair, às vezes você vai se esborrachar no chão, você vai se machucar, mas o Espírito Santo continua do seu lado e Ele vai te fortalecer para esses momentos, Ele vai te dar luz para esses momentos, Ele vai te dar discernimento para esses momentos, e é isso que é viver o amor dele na sua plenitude. É isso. Que tremendo. É você se entregar e é você entender que ele é por ti. E eu quero finalizar com um versículo lá em Gênesis 3, do versículo 8 ao 10, que diz assim, Gênesis 3, versículo 8. Diz assim: naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher ouviram a voz de Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? O homem respondeu. Gente, essa é a primeira vez que fala medo na Bíblia. A primeira vez que está a palavra medo na Bíblia é aí, Gênesis 3:10, que diz assim: eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim. Eu fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Essa palavra está caracterizando aí o motivo da quebra de fato do relacionamento do homem com Deus. Foi o medo. Sabe por quê? Porque Adão pecou. Mas se Deus, na hora que ele estivesse passeando, Adão se posicionasse na posição de arrependimento e ele falasse assim: Deus, eu comi.
Eu tô aqui, tu veio aqui, eu tô aqui. Eu não vou me esconder. Eu comi da maçã, me perdoe. Ele teve esse posicionamento? Não. Ele tinha pecado, mas ele se escondeu. Não foi por causa do pecado em si, foi por causa do medo. Ele permitiu que o medo entrasse no coração dele. Então nós vemos aqui que o medo, ele foi de fato o motivo pela quebra do relacionamento de homem com Deus. Além do pecado, ele permitiu que o medo entrasse no coração dele e ele se escondeu. Nós não sabemos como seria a história se ele tivesse se apresentado diante de Deus e pedido perdão. Nós não sabemos. Mas eu tenho certeza que seria diferente, só pelo fato de ele expor o pecado e se arrepender. Nós precisamos entender o que Deus está falando para nós nesse dia. Deus, Ele te quer sendo ousado e corajoso. Deus está te chamando para isso. Deus está te arrancando para que você rompa com o medo que te paralisa, com o medo que te abate, com o medo que não faz você avançar. Nem tudo vai ser mar de rosas, como eu mostrei aqui, mas em todo o tempo você nunca vai estar só, porque Ele vai estar contigo. E até nos momentos mais difíceis, com Deus dá para passar, galera. Com Deus nós podemos todas as coisas. E vamos mais uma vez ler mais um versículo, Efésios 3, Efésios capítulo 3, versículo 10. A palavra de Deus está falando sobre como a coragem vem. Efésios 3, 10. Efésios 3, 10. Deixa eu ver se eu acho aqui. Efésios 3, 10. A palavra diz assim: e isso aconteceu a fim de que agora, por meio da igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas. Pode passar. Deus fez isso de acordo com o seu propósito eterno, que realizou por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por estarmos unidos com Cristo, por meio da nossa fé nele, nós temos a coragem de nos apresentarmos na presença de Deus com toda a confiança. Aleluia. Deus está nos chamando para nos apresentarmos na presença de Deus e experimentarmos do amor dele e sermos revestidos de confiança, de poder e autoridade. Amém. Quero que você, onde você estiver agora, você se levante, você se ajoelhe, você comece a entrar na presença de Deus. Eu não sei qual é o seu medo. Eu não sei se na questão da profundidade, como eu falei no começo, o seu medo é daquilo que Deus pode exigir. Mas eu quero dizer que isso está prendendo você para que você tenha outros medos e você seja paralisado. E você fique como você está agora ou até pior. E Deus está chamando você hoje. Ei, sai dessas amarras do medo e vem para fora. Vem. Deus está chamando você agora. Se você tem medo da presença dele, tem medo de sentir, nós estamos em tempo de Pentecostes. Eu quero pedir para você agora que você se ajoelhe, que você se coloque na presença de Deus e diga: Senhor, eu quero sentir o teu amor na totalidade. Então eu quero sentir a tua presença, eu quero sentir o teu poder, eu quero ser cheio de ti. Peça para o Senhor agora, para que Ele te encha, para que Ele te revista de poder. Se você é alguém que nesse tempo de pandemia foi acometido de vários medos,
de ansiedade, de depressão, de tristeza. Hoje, Deus está falando para ti: ei, eu sou o teu Deus. Se lança no meu amor. Se lança no meu amor. E você vai sair dessas amarras de medo. Onde você estiver agora. E principalmente, eu quero pedir para você aqui, principalmente, o medo da profundidade. O medo de você se aprofundar, de você mergulhar no Santo dos Santos, de você viver o ministério, o propósito que Deus tem para ti. Eu quero pedir que você agora ore ao Senhor e peça para que Ele te dê coragem de perseverar e de avançar. Comece agora a entrar na presença de Deus. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Venha Deus, venha Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Venha Deus, venha Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Venha Deus, venha Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar.
outro lado. Comece a colocar diante de Deus o seu medo. E até mesmo o seu pecado. Não seja como Adão que se escondeu, mas seja como você mesmo, que fala, que se abre, que se coloca diante de Deus. E que mesmo que a resposta não seja a que você esperava, você sabe que foi melhor ter exposto, ter falado, do que ter medo. Porque no medo nós somos paralisados. No medo nós não rompemos, nós não avançamos. No medo nós somos presos, nos tornamos escravos. E nós não queremos isso. Ora, babá, chorando, arababás. Eu vou agora, Senhor, diante da tua presença, meu Deus. Eu oro agora por cada pessoa, por cada casa, meu Deus. Onde, meu Deus, tem raiz de medo. Eu oro agora pela autoridade do nome de Jesus. Que seja removida, ora, chorando, arababás. Seja removido o medo, seja removida a ansiedade, seja removida a depressão, ora, babá, chorando, arababás. Onde tem medo, medo profundo, ora, cantarababás. Medo da presença, medo da profundidade. Eu oro agora, ora, arababás, para que o Senhor entre, para que o Senhor, pela autoridade do teu nome, possa remover o medo. Pelo nome de Jesus. Ora, arababás, chore, cantarababás. Que o Senhor, meu Deus, possa entrar agora com coragem, com poder, com autoridade, com paz, no lugar do medo. Que haja intrepidez, que haja ousadia, que haja fé. Ora, chorando, arababás, que haja poder. Em nome de Jesus. Sinta agora a presença de Deus te enchendo. Sente agora a presença de Deus vindo sobre ti. Em nome de Jesus, Senhor. Nós cremos nisso, meu Pai. Nós cremos, meu Deus, que é um novo tempo nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça redentora de Jesus Cristo Filho e as divinas consolações do Espírito Santo esteja com você em cada detalhe. Pelo nome de Jesus. Que o Espírito Santo te fortaleça. Que o Espírito Santo te dê paz, te dê confiança e te dê fé. E que você experimente do amor dele na totalidade, do amor dele na profundidade. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tira